Oi pessoal, tudo bom com vocês? Fábio Mota falando para mais uma programação aqui do IndyCast Brasil. Nesse caso, a Super Quarta. E na Super Quarta, como todo mundo sabe, a gente tem pílulas de informações e conhecimentos sobre fatos passados, pilotos, etapas, equipes, personalidades, engenheiros, enfim, tudo que se remete a um passado ou um tenro presente aqui da nossa história. E hoje a gente tem um capítulo muito especial dessa etapa, a gente está finalizando uma trilogia, mas antes disso eu queria pedir para vocês, gente, são coisas simples, objetivas. Eu agradeço demais aqui pela audiência de vocês, e em cima disso eu venho lhe pedir, deixa o seu like aqui com a gente, pessoal, ajuda demais, é muito importante. Informa para os algoritmos do YouTube que mais pessoas estão gostando de ver nossas programações. Isso é bacana, mas tem que assistir também. Tem que assistir, tem que compartilhar, tem que comentar, isso é muito bom. Então, os 3 primeiros 6. Curta, comente e compartilhe. Isso, além de ser de graça, vocês não têm noção quanto isso ajuda a gente. O YouTube não é uma ferramenta de rede social das mais afáveis. Então, como todo mundo está criando ali, e o nosso nicho acaba sendo bem curto. Tá? Então eu vou pedir isso para vocês. A outra coisa que eu vou pedir, vocês vendo o valor no nosso trabalho, eu peço que vejam, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho de compartilhamento também e notificações, tá bom? Maravilha, gente. Como eu fiz no passado sobre Joseph Newgarden e Will Power, hoje eu estou encerrando aqui essa trilogia dos atuais pilotos da Penske com o Scott McLaughlin. É aquele caso que veio com uma observação e chegou na equipe com toda a força e tem se mostrado um grande contender, vamos dizer assim, para o campeonato. E é importante considerar que ele vem crescendo muito, vem criando respeito dentro da equipe, com seus competidores ali direto, né, os seus companheiros de equipe, e com os outros membros também do campeonato. Então é um cara que está deixando de ser um piloto do futuro e está se tornando um presente. Tem sido extremamente regular, tem sido extremamente objetivo. Desde o seu primeiro ano ele tem feito campeonatos extremamente decentes. A partir de 2022 começou a vencer. E é importante, gente, considerar uma questão. Ele veio substituindo ninguém mais, ninguém menos do que Hélio Castro Neves. E isso aí já é um peso, principalmente no mercado americano, porque o Hélio é muito querido. O Hélio ele é muito forte, uma figura muito forte, tanto que até hoje, mesmo fora das pistas, só fazendo Indianápolis, ele é extremamente conhecido, popular. Então a pessoa substituir um cara que tem um cacife desse é um pouco problemático. Mas ele tem feito um campeonato de uma forma muito legal. E esse programa, assim como os outros que eu tenho feito, eu trago em referências aqui miniaturas que eu tenho em relação ao piloto. Obviamente, por ser Penske, eu tenho miniaturas, principalmente desses da atual geração. O Scott McLaughlin, ele chega na Penske em 2021. Aprendeu bastante, em alguns momentos andou à frente dos seus competidores, dos seus companheiros de equipe, vamos dizer assim, mas antes de eu começar a fazer 2021 para frente, eu preciso voltar um pouco no tempo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho agora de como surgiu o Scott McLaughlin, de onde ele nasceu, como é que foram os primeiros anos dele de automobilismo, até ele fazer uma mudança absurda. O que eu quero falar sobre isso? É simples. Os pilotos normalmente vão para o kart, tentam alguma categoria em Fórmula porque eles têm como objetivo Fórmula 1 ou então a IndyCar. Ponto. Alguns outros pilotos já vão para categorias e focam em cenários de turismo, seja longa duração, seja turismo como a NASCAR, como o campeonato de V8 da Austrália, os supercarros, e por aí vai. Ou então no DTM, não vou citar Stock Car, porque eu acho que ali é um outro conceito. Tá? Mas basicamente é isso. E ele fez ao contrário. E eu vou explicar isso aqui agora. Tá ok? É importante considerar, gente, o seguinte. O Scott McLaughlin nasceu em 1993, lá na Nova Zelândia. Logo depois ele foi morar em Hamilton, ainda na Nova Zelândia, mas muito pouco tempo ele viveu lá, apesar de ter a nacionalidade neozelandesa. Ele mudou para a Austrália. Ele basicamente virou quase que um vizinho do Will Power. O Will Power é de Toowoomba, ali na área de Queensland, e ele foi morar diretamente em Queensland.
transferência de família e por aí vai. E com 6 anos, em 1999, ele começa no kart. Teve uma carreira de jogo interessante, nada demais, não teve um destaque internacional. É importante, pessoal, o seguinte, considerar que ele fez kart de 99, mais ou menos até ali, 2007, criar uma maturidade. Algumas categorias de turismo têm uma idade mínima, dependendo da federação do país, então você não pode chegar com 12, 13 anos e correr no campeonato daqueles gigantões ali. Então, em 2008, ele conseguiu uma bolsa. Olha que interessante. Ele foi trabalhar com a Britec Motorsports e começou a acompanhar, começou a viver o dia a dia da equipe, começou a participar dos eventos da equipe, mas sem muito grande destaque, até por uma razão simples, né, gente? Ele não tinha a licença para poder correr nos carros da... Então, o que acontece? Ele começa a participar eventualmente de algumas ações. Ele, para vocês terem uma ideia, até que ele conseguisse a licença principal, ele teve que dar alguns passos atrás. Ele participou dos 1000 quilômetros de Bathurst, mas participou como copiloto. Ele não era ainda piloto titular do carro. Ele fez categorias menores, vamos dizer assim, para poder ganhar quilometragem, ganhar tempo de pilotagem, para poder ganhar, nesse ponto, a licença. Assim como depois ele foi fazer a única participação dele no campeonato da Fórmula 4 australiano. Não teve grande destaque, não, mas acho que o objetivo dele não era nem ser competitivo, era ganhar quilometragem. Ele passou por algumas equipes, especialmente falando, ele correu junto com Jason Bright, quem lembra dele, ó, cara das antigas. E tem um outro ponto que é interessante também, gente, que é o seguinte, ele conseguiu fazer a sua estreia formal nos supercarros mesmo, temporada completa, tal, somente em 2012. Em 2012 ele corre lá com o Jonathan Webb, mas ele fica pouco tempo entre partes e outras, porque ele acaba em 2014, ele corre pela Gary Rogers, fez alguns cenários, participou com destaque, ganhou algumas coisas, mas ainda em si estava um pouco incipiente. Ele corre com Gary Rogers até 2016, sendo que em 2017 ele dá o grande passo na carreira dele, ele vai correr na Dick Johnson Racing, que por acaso depois, com a parceria forte da Shell e do Team Penske, virou Dick Johnson by Team Penske, e se formou uma estrutura bem forte. Ele deixa de correr com os Ford Falcon e começa a correr com os Ford Mustang, e basicamente ali ele dominou o certame. Ele foi campeão em 2018, 2019, e apesar de 2020, naquele cenário bem turbulento, ele não conseguiu fazer, acabou ganhando, mas ele não conseguiu fazer uma outra questão que estava sendo muito envolvida na vida dele, que vai ser o nosso próximo assunto. Apesar das etapas que ele ganhou dos 1000 quilômetros de Bathurst, ele não conseguiu mais ter um alinhamento focado dentro da equipe, porque a Penske já olhava ele com mais carinho, a Penske queria colocá-lo no programa da WEC, junto com o Hélio Castro Neves. Eu não sei se de repente algum dos irmãos Metralha, ou então até o próprio Danny Cameron ou Juan Pablo Montoya sairia para ele entrar, mas ele conseguiu convencer o Tim Cindric que o programa que ele queria fazer era a IndyCar. E por que eu falo a IndyCar? Ele tinha vontade de correr em Indianápolis, tinha muita vontade de correr nos ovais, e ele queria dar como o americano fala, um step forward, queria dar um passo à frente em relação à sua carreira, ele queria ser daquela mesmice. Então ele conseguiu convencer o Tim Cindric e depois o Roger Penske que ele seria uma opção. Começou a fazer alguns testes em 2020, fez tanto Sebring quanto em outras pistas nos Estados Unidos, e a ideia é que ele fosse fazer uma corrida na própria temporada 2020 da IndyCar, mas as conversas, a boataria estava muito forte, de repente o cara sai da Austrália, compra uma casa nos Estados Unidos, leva a família para morar nos Estados Unidos, opa, tem salseiro nesse cenário aí. O que acontece? Scott McLaughlin, ele ia fazer o Grande Prêmio de Indianápolis no calendário normal no início de maio. Não estou falando das 500 milhas, até porque não teria dado tempo dele fazer todos os cenários.
2020 todo mundo sabe o que aconteceu, o cenário pandêmico mundial. Ele não pôde viajar da Austrália para os Estados Unidos, ele ia fazer até mais testes, mas como já havia um apelo muito forte para ele, a Penske resolve anunciar naquele ano ainda que 2021 Scott McLaughlin seria o piloto titular do carro 3, como eu falei, carro que durante muitos anos foi do Hélio Castro Neves. Penske ao final de 2020 dispensa Hélio Castro Neves e Juan Pablo Montoya e todos os demais staffs da Acura que estavam fazendo o campeonato da IMSA, sendo que eles ganharam 2019 e 2020, mas resolveram parar com o programa porque alguns anos depois começaria a Operação Porsche. E entenderam que tinham que começar uma vida nova. O Scott resolveu se adaptar super bem ao campeonato e se adaptou realmente bem. Ele, apesar de não ter tido uma vitória em 2021, ele teve grandes resultados. Em alguns momentos, por exemplo, no Texas, ele se classificou e finalizou a corrida na frente dos seus companheiros. Ninguém menos do que o Will Power e Joseph Newgarden. Uma das coisas que é interessante colocar em relação ao Scott McLaughlin, que ele sempre teve um sonho de correr com o herói, o ídolo dele. A história viva que eu gosto de falar, indicar, o Scott Dixon. Então, o sonho dele era correr e competir contra o Scott Dixon, e desde 2021 ele está realizando. A primeira vitória dele foi, no caso, em 2022, logo na abertura do campeonato, no GP de São Petersburgo. 2022 foi um ano muito interessante, que ele venceu 3 corridas também, e do Ohio, e venceu em Portland. E para quem não lembra, 2022 foi um ano um pouco complexo para a Penske, visto que tanto o Will Power, que havia vencido uma corrida, e o Joseph Newgarden, que havia vencido 5 corridas, estavam disputando o título. O Scott McLaughlin estava ali na dele, aprendendo e crescendo internamente dentro da equipe. Foi um cenário muito interessante. Ele mostrou a capacidade dele. E, basicamente, se vocês compararem, St. Pete nem tanto, mas Mid-Ohio e Portland naquele ano foram corridas muito confusas. Então é interessante considerar o quanto ele vem se desenvolvendo em relação ao passar dos anos. 2023 já foi um ano diferente, ele teve apenas uma vitória lá em Barber, e isso vem mostrando para ele que, apesar de ter uma vitória, ele terminou o campeonato com mais pontos à frente dos seus companheiros. Detalhe, Joseph Newgarden venceu as 500 milhas de Indianápolis naquele ano e o Will Power zerou. Mas o que eu quero falar é em relação à experiência dos dois contra um semi-novato, vamos dizer assim. E, apesar de tudo, assim, vocês vão pensar uma vitória só, a Penske já de cara já renovou, fez aqueles contratos plurianuais, multi-year, com ele para segurar, porque entenderam que esse cara é o futuro da equipe. Não é um cara tão novo, vamos pensar assim, não é um menino de 20 anos, de 22 anos, mas é um cara que tem muito talento e tem uma cabeça muito tranquila para se trabalhar. 2024 começa com toda aquela questão em relação a Penske, aquela grita que teve lá no GP de St. Pete, que Joseph Newgarden, Will Power e Scott McLaughlin sofreram sanções por causa do ECU. Ele estava irregularmente considerado e os pilotos foram os que mais pagaram a conta em relação a isso. Então ficou um clima muito ruim, não ficou uma coisa muito legal. O Scott teve ainda um problema na etapa seguinte, logo em Long Beach, teve problemas mecânicos. A coisa para ele só ia começar a mudar um pouquinho, na verdade, quando ele teve a primeira vitória da temporada lá em Barber. E logo depois ele conseguiu um fato que para ele foi histórico. Ele foi o pole da etapa da edição 108 das 500 milhas de Indianápolis em 2024. Eu estava lá, acompanhei, conversei um pouco com ele. Vocês já viram entrevistas aqui nas nossas redes sociais. E é importante considerar um aspecto muito interessante em cima disso. O Scott vem crescendo, vem trabalhando, embora ele tenha terminado assim, com os resultados um pouco fora da linha, ele é importante considerar um outro aspecto. Ele teve a sua primeira vitória em oval e até um determinado momento do campeonato ele era um dos contenders. Acabou que até chegou um momento que todos, inclusive eu, entendi que a Penske ia pedir para que ele cedesse em favor do Will Power. Quem não lembra daquela show de barbeiragem do Will Power em cima do Scott McLaughlin em Toronto, ali ficou declarado, ficou público uma coisa que a Penske sempre tentou impedir,
que era que os conflitos internos dentro da equipe vazassem para fora, mas aquela cena dele aplaudindo e fazendo outras ofensas ali não ficou muito legal, não. Claro que o clima não era muito amistoso. Então, ele tentou até onde ele pôde fazer o seu lado para ser campeão e depois fez o que poderia, o que não poderia e não estava muito animado em ajudar o Will Power também. Também o Will Power, ele se sabota sozinho. Então, pessoal, um breve resumo do Scott McLaughlin até 2024 tem sido assim. 2025 a temporada recém começou e ele está se estudando ainda, não teve grandes resultados ainda nas 2 primeiras etapas, mas é um cara que a equipe vê com muito carinho, é um cara que assim trabalha muito em prol da equipe. E esses 2 carros que eu tenho, que eu estou apresentando para vocês aí, assim, ele corre com vários empresas apoiadoras. É difícil ele fazer 2 etapas, às vezes, com o mesmo patrocínio, seguidos, vamos dizer assim, para vocês terem uma ideia que o cara tem um ponto de referência interessante, um cara que é vendável. Valeu, pessoal! Gente, eu sou o Fábio Mota, eu queria agradecer a audiência de vocês até aqui, valeu demais, mais uma super quarta. Lembrando das nossas programações, terça-feira, a terça espetacular, sempre com uma corrida do passado, mais remoto ou menos remoto, sempre em português, para que vocês possam matar a saudade, se divertir. E para os que estão chegando para a Índia agora, entender que é um passado super rico, super emocionante. A quarta-feira, sempre na super quarta, programas como esse, de doses curtas, mas contando histórias, relembrando histórias, discutindo fatores técnicos. E na quinta-feira, o nosso programa de entrevistas. Valeu, galera! Muito obrigado. Vejo vocês a qualquer momento aí. Um abraço, fiquem com Deus e tchau! Audio Jungle.